Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Alienado Cast. Eu sou o seu apresentador, Alexandre. Quero dizer que o Bernardo volta semana que vem, ele está resolvendo problemas pessoais ainda. Prometo que semana que vem ele está aqui. Enquanto isso, eu vou conduzindo os trabalhos aqui no podcast. E hoje estamos com uma dupla dinâmica. Um deles eu conheço há um ano, mais ou menos. Mais ou menos um ano. O outro eu conheci faz 10 minutos. 10 minutos. Que é a dupla Renato e Alexandre. Então, e aí, Renato? Se apresente para o pessoal, o que você faz? Bom, primeiramente eu quero dar boa tarde para todos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que vão ter vários horários para poder assistir o podcast, né? Aí. Do Alienado. Então, primeiramente é um prazer estar aqui. Como falou, a gente já trabalhou junto em podcast, já trabalhamos hoje profissionalmente puxando ferro, né? Eu mando e você sofre, isso aí. Então é um prazer estar aí, né, nesse novo projeto teu, Alexandre. Obrigado. Então, me apresentando, meu nome é Renato Casanova, né, sou casado, tenho uma filha chamada Valentina, minha esposa é Bianca, né, estamos aí para conversar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história da amizade que nós temos aí com o Alexandre há pouco tempo, acho que uns 35 anos mais ou menos. 30 anos mais ou menos. Então a gente tá aí para conversar, né? Contar um pouco da história, motivar a galera, como nós somos no meio do esporte, né? E nós temos uma escola de futsal, a AFA. Então nós vamos contar um pouco da história. O Alexandre é um cara que tem uma história bonita dentro do esporte, então vamos aproveitar essa tarde aí para conversar, né, Alexandre? É isso aí. Então, Xará, quem é o Alexandre? Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Alexandre Boeira, tenho 43 anos. Sou casado com a Daiane, tenho 2 filhos, Otávio com 4, Alice com 10. Trabalho com o futsal há mais ou menos aí uns 20 anos, completando 21 anos. Né? Iniciei sempre trabalhando com categoria de base, sou formado em Educação Física há 18. E comecei estagiando cedo, a partir do segundo semestre de faculdade. Comecei no Clube Juvenil com o professor Javali, trabalhei por 12 anos com ele. E fui dando as minhas caminhadas, tive uma passagem, trabalhei no Gaúcho, no Passo Fundo, Vila Nova, mas tive uma passagem bem importante, assim, onde eu comecei a aparecer mais com equipes adultas, foi no Passo Fundo Futsal. Eu fui técnico do Passo Fundo Futsal 2016, 17 e 18, e não 2018 que a gente fomos campeões da Série Prata, e hoje o Passo Fundo joga a divisão especial do futsal gaúcho. Nós tivemos um pouco de contribuição nessa caminhada do Passo Fundo Futsal. Então vamos trocar uma ideia, o Renato, como falou, nós temos uma amizade aí de longa data, aí, mais de 30 anos aí de amizade, e somos da mesma área, então a gente vai falar um pouco da coisa que a gente gosta, a gente tem prazer de fazer, e também fazer alguns convites e convidar a comunidade de Passo Fundo a estar junto conosco nessa caminhada aí. É isso aí. Então, o que podemos começar? Começar pela AFA? Acho que sim, né? Como o Alexandre falou, acho que o Alexandre tem mais propriedade em falar sobre isso, porque ele já tem a AFA há um bom tempo, né, Alexandre? A AFA vai completar esse ano. Conta a história aí, Alexandre. Dia 10 de novembro, a AFA completa 10 anos de existência, de história já, né? Como eu comecei a caminhada em outras instituições também para desenvolver um trabalho, para aprender a trabalhar com isso, mas eu também fiz especialização em futebol e futsal em Porto Alegre no 2010. Participei do Congresso Internacional de Futsal em Brasília em 2019, já participei de estágio para treinadores da CBF em Carlos Barbosa, vários cursos em Bento Gonçalves com vários treinadores do Brasil, né, que são muito conhecidos. E a escola também está dentro do Clube Juvenil com o professor Javali, que foi onde tudo iniciou, e é um cara que eu tenho uma amizade muito grande até hoje, então, seguido, inclusive depois, né, como quis o destino que depois, lá naqueles meados de 16, 17 e 18, nós acabamos sendo adversários, né? Fomos adversários dentro de quadra. Olha só. Nós somos campeões da Série Prata em 2018, eu comandando o Passo Fundo Futsal, e o Javali comandava a equipe de Marau, MF de Marau. Fomos as duas equipes que conquistaram o acesso, né, para a Série Ouro, e fizemos a disputa da final da Série Prata em 2 grandes jogos, o primeiro em Marau e o outro aqui em Passo Fundo, onde a gente acabou conquistando o título, faltando 11 segundos para acabar o jogo, nós fomos campeões. E então a gente vem nessa caminhada, e eu sempre tive esse desejo, essa vontade de ter a minha própria escolinha, né? Então, e aí eu fui amadurecendo muito essa ideia,
E aí, dia 10 de novembro de 2014, eu coloquei em prática, né? Fiz divulgação, a gente iniciou no ginásio ali atrás do Mercado Coqueiros Arena. Hoje, infelizmente, não é mais ginásio. Não existe mais ginásio lá, né? É uma loja de material elétrico. É uma pena, porque era um ginásio de Era bacana, um ginásio padrão assim, FIFA, né? assim, um ginásio pequeno, mas muito aconchegante, ginásio São bom, Cristóvão. bem localizado, sabe? E aí, a gente chegou a ter ali, até quando deu a época de pandemia, aí quando deu a pandemia, deu uma travada violenta, tivemos que fechar as portas, né? Eu estava com 155 alunos, 6 turmas. Eu trabalhava com todas as turmas, né? E aí, por causa da pandemia, tivemos que parar. Sim. Aí quando voltou muito devagar, dos 150 voltou 15 alunos. E até porque aquela questão, né? Nós não sabíamos e os pais também não sabiam como que ia proceder e funcionar a questão. Tinha Todo muitos mundo com protocolos. medo, né? Para chegar no ginásio tinha aquele tapete de higienização dos pés, tinha que verificar temperatura, todo mundo em máscara, álcool gel, os alunos não podiam trabalhar próximo, sabe, sempre em distâncias de no mínimo 2 metros, não podia ter jogo. Então naquele momento ali tava uma coisa bem burocrática e muito chato para trabalhar. Mas e as coisas foram amenizando e a gente depois foi para Vera Cruz. Tive uma passagem rápida ali para beber, mas aí a gente conseguiu ir pro ginásio onde a gente se encontra até hoje, que é do ginásio da paróquia São José Operário, na Vera Cruz, que é atrás do Girardi ali. Estamos ali há 3 anos já e a escolinha vem crescendo. Eu não posso, só para você ter uma ideia, o ano passado eu terminei o ano com 56 alunos lá na Vera Cruz, com 2 turmas. 2 turmas iniciando uma terceira parte da manhã. Esse ano nós estamos com 6 turmas lá na Vera Cruz, estamos batendo já 120 alunos. Olha só. Com o núcleo de futebol society na Santa Marta, na Arena Grenal. E há praticamente quase um mês aí, com um núcleo novo. 3 semanas, né? 3 semanas de trabalho com um núcleo no ginásio do Daer com Kids. O Kids que é esse que é o que o Renato tá tocando e nós vamos aprofundar nesse assunto. Esse é mais ou menos assim, sintetizado um pouco da nossa caminhada com a AFA, né? Sim. Daí já vem a minha parte. Eu me especializei mais na área de desenvolvimento, né? Na parte de personal mesmo. Mas nunca eu deixei a parte de treinamento, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu realmente fiquei algum tempo fora da área do treinamento de futsal, né? E aí eu também dou aula de vôlei, né? E até, uma graça, nós trabalhamos junto na mesma escola, ali na Escola Bom Conselho. Ele trabalha na parte do futsal e eu trabalho na parte do vôlei, né? Então, é legal, além dessa amizade toda que nós temos, né? E aí foi em novembro de 2023, eu acho, ele me convidou para entrar. Começamos a conversar, trocar uma ideia a respeito disso, né? Que eu fui convidar o Renato para entrar na escola, né? Comigo. E eu realmente não tinha muito tempo para isso, né? E aí, como a vida é feita de escolhas, e eu sempre gostei, e uma coisa que eu me dou muito bem é trabalhar com crianças, sabe? Eu adoro trabalhar com crianças, e principalmente na parte de desenvolvimento. Como eu sou da área mais de treinamento, a área mais de personal, a área mais da musculação, eu sou um cara apaixonado pelo desenvolvimento humano. E nada melhor que tu pegar uma criança para fazer o desenvolvimento motor e cognitivo, né? Então, foi um dos motivos que mais me motivou, né? E daí eu dei uma reorganizada dos meus horários e nós começamos. E foi uma escolha muito assertiva, sabe? Porque em pouco tempo, assim, a AFA está crescendo muito, né? E o mais é legal é os feedbacks dos pais, quando a gente leva as crianças em alguns campeonatos, em alguns torneios, o feedback dos pais, até de outras instituições, né? Elas vêm conversar da forma que a gente trabalha, né? Então, isso é o que nos motiva. E falando da AFA Kids, né? A gente abriu um núcleo ali no ginásio do Daer há 3 semanas. Recente, então. Recente, 3 semanas. E eu sempre gostei, como eu falei, da parte do desenvolvimento, e eu queria ter essa experiência de trabalhar com crianças de 3 a 5 anos, que praticamente ela está em desenvolvimento inicial, assim, principalmente na parte do futsal, que não é bem o objetivo ensinar eles a jogar futebol, e sim a ensinar eles a controlar o corpo dele, a motivar o corpo dele para jogar futebol, né? Então é o nosso trabalho, é um trabalho bem lúdico, um trabalho onde a gente foca muito no desenvolvimento deles na parte motora mesmo, tá? Na parte coordenativa, que é o foco desse trabalho. E está indo muito bem. Nós começamos
no primeiro dia com 3 alunos, hoje nós fizemos uma aula com 12 já, sabe? É uma aula por semana, então tá bem interessante. Então, a história AFA é mais ou menos assim, sabe? E o que mais dá certo entre eu e o Alexandre é que nós somos... Todo mundo fala que nós somos parecidos, só que o meu nariz é mais bonito que o dele, né? Tem mais cabelo que eu também, tem tudo isso também. É que nós somos de personalidades um pouco diferentes, né? Então o Alexandre é um cara muito mais calmo. E eu já sou um cara mais explosivo assim, sabe? Então... Eu sei bem, né? Porque... Juntando os dois, tá dando uma coisa boa. E ele, né? Se tu não dá bom dia, ele fica brabo. Ele é... Brabo, né? Uhum. Sabe que tem umas questões assim, até nessas questões que o Renato tava só fazer um adendo do que ele tá falando sobre trabalhar com as crianças, porque o que é o nosso objetivo com as crianças de 3 a 5 anos? É um mercado que tá precisando muito, tá carecendo muito, né? Essas idades, principalmente os pais, principalmente depois que tem muitos aí que são, digamos assim, filhos da pandemia, dentro de casa, muita tela, celular, computador, enfim. A tela é uma coisa que está atrapalhando muito o desenvolvimento, rápida, né? E o que acontece? O nosso objetivo aqui é primeiro trabalhar a parte cognitiva, a parte motora, que é o correr, o saltar, o pular, o rolar. As atividades no ginásio não são voltadas especificamente, não são dentro com cunho para o futsal, entendeu? Não é treinamento futsal, mas a gente faz todo um trabalho com a bola do futsal. Até porque nem que nós quiséssemos trabalhar com eles, querer ensinar os fundamentos básicos do jogo, eles não vão conseguir fazer porque eles não estão prontos para isso, né? O cognitivo deles não... Que é uma coisa muito que a gente sempre fala e usa até com os nossos pouco maiores, que já jogam algumas competições, 7, 8, 9, 10 e 11 anos. É uma coisa que a gente sempre fala e eu uso muito isso quando vai pro jogo. Primeira coisa, se divirtam. Isso é importante. Primeira coisa, primeiro vocês têm que estar lá dentro e se divertir. Eles não podem estar lá apenas por uma obrigação ou porque o pai ou a mãe, alguém da família tem um sonho de ter um filho porque o pai não conseguiu ser jogador, ou sonhava e não jogava bem, não tinha condições de ter um filho jogador. Esse sonho tem que ser da criança. Mas enquanto sua criança está ali nessa idade de desenvolvimento, os pais têm que deixar se divertir. E é o que a gente fala. Se divirtam, e aí as coisas... Cara, isso é uma coisa tão fantástica, tão extraordinária, né, Renato? Que a coisa flui de uma forma, cara, quando eles estão se divertindo, que não é obrigação... que tu vê o teu trabalho acontecendo ali dentro, sabe? O natural, o desenvolvimento deles é no instalar de dedos, assim, ó. Tu recebe um guri que tem muita dificuldade, daqui a pouco 2, 3, você passou 3, 4, 5 meses, e ele dá uma alavancada, assim, uma desenvolvida, que é simplesmente extraordinário. E a gente diz assim, ó, vamos se divertir e vamos ver o que a gente tá trabalhando, se vai dar certo. E a gente sempre fala, nem tudo que a gente treina vai funcionar no jogo, né? Principalmente alguma coisa de parte tática. Da parte técnica ela tem que dar certo, né? Pelo menos eles tentarem. E a gente não tira isso deles, do arriscar, do tentar fazer, sabe? Não é só do jeito que a gente quer. É uma forma que a gente imagina que vai dar certo. A gente dá o caminho, mas quem percorre são eles. Né? São até hoje pela manhã, o Alexandre falando sobre o incentivo dos pais, né? E às vezes os pais têm um sonho que o filho se torne um jogador de futebol, porque é um sonho deles próprio, que daí não deu certo, eles tentam colocar pra cima do filho, né? Hoje uma senhora lá, quando terminou o treino, ela falando que o neto dela, o pai dele tinha o sonho que o filho, 7 anos, fosse jogador de futebol. Daí ele colocou a treinar todo dia, uma criança de 7 anos. Aí ela dizendo que hoje o menino não quer mais. Tu entende? Por quê? Porque ele se sentiu sufocado. Porque a pessoa, onde é muito, muito forte, assim, a demanda é muito, a cobrança é muito, uma criança de 7 anos, ela não tem um discernimento de saber que aquilo é bom ou não para ele. Ela vai desistir. Sim. Então, esse que é das filosofias nossas de trabalho, não só lá na Kids, e sim nas outras, porque é sempre um trabalho de desenvolvimento, né? Então, trabalhar brincando e sempre com cuidado de desenvolver dentro do tempo deles, né?
Então a gente não cobra isso, não é aquela cobrança de treinador que nem... Claro que se nós tivéssemos uma turma que fosse para treinamento, sim, direto, daí as coisas eram um pouco diferentes, né? Mas daí isso tem que trabalhar com crianças que já tem o domínio de toda a parte técnica, também um pouco da parte... Tem um raciocínio para acompanhar a parte tática também, né? Até porque o futsal é bem complexo, a parte tática do futsal é muito mais complexa até do que futebol de campo, né? E Muito rápido. isso que o Renato falou é uma coisa muito importante, porque o que acontece? E a gente vê muito isso, os pais esquecem que eles têm um filho, que o filho é criança, e aí tem uma história de um guri que foi meu aluno, e tem um que também ele não é nosso aluno, mas é novo, tem 7 anos, joga em 4, 5 lugares, onde convida e tá jogando, já tá participando do Inter em Porto Alegre, cada 30 dias ele vai a Porto Alegre, faz avaliações e tal, e aí tu vê postagem, o guri joga numa escolinha, joga numa, 2, 3, 4 escolinhas aqui em Passo Fundo, e aí tu para e pensa o seguinte, cara, quando é que ele vai ser criança? Quando é que ele vai ser criança? Tipo assim, não do futebol, criança, quando que ele vai brincar com os amigos? E as atividades de escola, porque se estuda numa escola particular hoje, demanda bastante tempo de estudo, de fazer as coisas. Que horas que faz isso? Tá sempre na estrada? Joga sábado, fim de semana no torneio. E a família acaba envolvida tudo. É importante que a família esteja envolvida. Mas aí toda a vida da família é em cima só disso. Tudo bem, hoje ele é criança, tem 7 anos, tá querendo. Mas será que daqui 3 anos ele vai querer? E acontece muito isso que o Renato falou. A gente entende que o pai, ele deslumbra algo, mas infelizmente eles não entendem que eles não têm esse conhecimento do desenvolvimento, porque às vezes você forçando demais essa criança, esse atleta, vai chegar um ponto que ele vai encher o saco, a palavra, vai encher o saco e dizer assim, não é isso, porque acontece às vezes conosco de uma criança errar algo dentro da quadra. E aí vem aquela cobrança de fora, a gente escuta os gritos lá fora, tu entende? A gente entende que os pais querem o melhor e eles estão... Só que eles não percebem que às vezes eles atrapalham mais do que ajudam. Porque pega uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, daí tá escutando os professores, porque nós soubemos como que ele tem que fazer. Aí ele não sabe se escuta nós, aí ele não sabe se escuta o pai, e aí é nítido a gente ver o nervosismo deles, né? Daí eles olham para nós e olham para os pais e olham para nós e olham... Então isso é uma coisa que atrapalha muito e eu já vi casos de pessoas crianças com potencial imenso não dá certo. Por causa da alta cobrança dos pais. Olha só. É que tem uma coisa que a gente vê muito, sim. As pessoas acham, principalmente... As crianças, tu vai conversar com a maioria das crianças, tanto e meninas também é bacana que tem bastante meninas jogando, isso é muito legal. É uma coisa que eu ia perguntar, o público é mais masculino ou feminino? Hoje na nossa escolinha a demanda maior é masculino, tá? 98% é masculino. Mas a gente tem dentro da escolinha, hoje nós temos uma média já, umas 7 meninas mais ou menos já na escolinha. Treino com os meninos, a nossa ideia também daqui a pouco ali, mais à frente já tem uma turma só para elas, entendeu? A ideia é ter isso também dar essa oportunidade para elas. A gente dá a oportunidade treinando com os meninos, mas de ter o espaço próprio delas, né? Para elas se sentirem um pouco mais à vontade. E elas precisam ter isso, né? E o que os pais... Às vezes as pessoas dizem, um jogador de futebol... Tu conversar com qualquer criança que joga, né? Que treina numa escolinha e tal. O sonho da vida é ser jogador. Tu perguntar lá, nossos alunos, 99,9% sempre tem 2, 3 que não querem ser jogador, mas fazem porque gostam, uma atividade perfeitamente... Nós também queremos e faz parte do nosso objetivo também. Para que tenha uma qualidade de vida que não seja um sedentário. Hoje a gente vê muita obesidade infantil, infelizmente, né? E bastante, não é pouco. E o que acontece? Só que eles enxergam o ponto final do jogador. Eles só enxergam o final do Neymar, do Vini Júnior, do Mbappé, do Cristiano Ronaldo. Eles enxergam o ponto final. Essa caminhada, até eles chegarem onde eles chegaram, ela é uma caminhada longa, extensa e difícil, né? Muito difícil e por vezes a pessoa acaba ficando sozinho. Porque sozinho, o que eu digo? O que é o sozinho? 14 anos saiu de casa para jogar no clube tal. A família não tem condição de ir. E aí ele vai caminhando, 14 anos tá fora de casa. Sozinho, sem o pai, sem a mãe, tu tem que te virar. E aí, na época do 14, 15 anos, tudo o que os teus amigos no fim de semana estão fazendo, estão indo no shopping, estão indo pro cinema... Enfim, esse tipo de coisa normal do cotidiano de pessoas que não têm essa atividade, ele tá abrindo mão.
Porque em qualquer situação, em qualquer carreira, você quer isso. Só que em detrimento, você vai ter que abrir mão de outras coisas, porque é impossível a gente ter tudo o que quer, ter tudo ao mesmo tempo. E é uma escolha. E é uma escolha difícil. Imagina a cabeça de uma criança ter que lidar com isso. É uma escolha difícil. Saúde mental, né? É uma escolha difícil que, por vezes, acaba não dando certo. Por que o Brasil revela muito jogador? Porque tem muita gente nesse meio. Mas e quanta gente se perdeu no meio do caminho que não quis mais, ou que aconteceu outras situações? Eu queria pedir a opinião de vocês. Por exemplo, a gente vê hoje no Palmeiras os meninos com 16, 17 anos indo para a Europa. Como é que trabalha a cabeça de uma criança hoje, ali na AFA, por exemplo, que tem esse sonho de com 17 anos já fechar com um grande clube? Cara, até o que acontece? Até os nossos alunos, até eles nunca nos questionaram nesse sentido, assim, né? Mas é uma coisa que a gente sempre fala, assim, ó. É um dia de cada vez, porque o sonho tá lá na frente, né? Ele tem o sonho de ser o jogador. Só que esse sonho vai acontecer, não adianta eu querer... A gente fala, não adianta pensar lá na frente. Nós temos todo esse caminho para percorrer. Então vamos aproveitar, gente, o máximo esse trajeto. Hoje vocês estão aqui conosco, a gente espera que amanhã ou depois, daqui a alguns anos, vocês estejam num clube maior. Depois daquele clube maior, vocês vão ter que traçar uma outra meta, né? Tem que ser uma coisa firme e tem que vir muito a partir da família, entendeu? Tem que ser uma coisa muito... Os pais ir conversando, porque a coisa mais difícil que existe hoje, e a gente que trabalha com crianças, e principalmente com adolescentes, que eles não conseguem hoje. É difícil. Ele dá com frustrações. Isso é complicado. Frustrações. E o esporte envolve muito isso. Sim. O esporte é os dois extremos. Ou tu tá lá em cima, ou tu tá lá embaixo. E esse meio do caminho que eu tenho que saber trabalhar, porque na hora que eu chego lá, final de um campeonato, cheguei lá, tô preparado. Só que chegou onde peguei um adversário que também se prepara, e é uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos alunos. Quando a gente perde um jogo, tem uns que choram, a gente tem que... A avenida tem duas vias, né? Gente, nós perdemos para um adversário. Mas e nós precisamos tirar muito, que a gente escuta muito ainda. Às vezes vai, porque o juiz roubou, porque não sei o quê. Porque... Gente, só um pouquinho. Isso ele tenta não trabalhar na cabeça deles. A gente não trabalha com essa questão. A arbitragem tem a questão... São seres humanos igual a nós, igual cada um de nós. E eles estão passivos ao erro. Vai errar e vai acertar tanto para o nosso lado quanto para o lado do adversário. Ponto. Agora é o seguinte... Desde que a arbitragem, a falha do árbitro não interferiu no placar do jogo, tá tudo certo. Vai acontecer. Agora, nossos alunos precisam entender. Quando a gente não ganha o jogo, por que nós não ganhamos? Porque teve um adversário do outro lado que também se preparou, foi melhor do que nós, foi eficiente. Tudo que nós tentamos não deu certo e ponto, e tá tudo certo. E o melhor do esporte, o que é? Que o esporte sempre te dá uma segunda chance. Isso. E até voltando, contando uma historinha que aconteceu agora esses tempos atrás. Nós estávamos num campeonato, né? E aí largou um sub-9. Nós temos um sub-9 muito forte no nosso time. Né? E aí, nós de largada, assim, eles saíram com a bola, deram um chutão. O nosso goleiro, ele é muito bom, só que ele é baixinho, né? E aí, a bola entrou lá na coruja, e ele não conseguiu alcançar. 1-0 para eles. E aí, no próximo lance, de novo, e o pivô deles era grandão, e o nosso fixo, ele é menorzinho, mas joga demais, né? Aí ele pegou e fez a falta. Na minha concepção, ele fez a falta, girou em cima do meu jogador e fez 2-0. Eu poderia muito bem ter culpado o juiz, né? Ter feito... Não, eu peguei, o que eu fiz? Eu pedi tempo e eu acalmei a minha equipe. Eu acalmei a equipe e botei que eles tinham condições de virar aquele jogo, que aquilo não era o que condizia o jogo ali, né? Aí eu acalmei o jogo, voltamos, acertei algumas peças, né? Acertei a maneira de jogar, nem tirei ninguém, só. Foi questão de 2, 3 minutos, nós já estava virado para 3-2 o jogo, sabe? Então, e às vezes vai muito dos treinadores, né? Porque a gente percebe muito treinador que grita muito e uma criança de 6, 7 anos não, às vezes não aceita isso. E eu sou um cara que a minha voz é alta. E no início, quando eu comecei a trabalhar na AFA, algumas crianças se assustavam comigo. Tu entende? Mas só que como a gente trabalha muito dentro de ginásio, às vezes eu não percebo que eu tô falando alto, sabe? Então para mim é normal. Então a forma de você, ela é muito importante. A forma de você trabalhar com essas crianças, além da parte física, parte técnica,
a parte emocional conta muito conosco também. Então, vindo à tua pergunta, nós não tivemos casos assim, mas nós temos bastante crianças com potencial que quem dirá que não vai chegar a um ponto desse, né? Como a caminhada ela é dura, mas a gente tenta trabalhar da forma igual como um todo para eles, assim, não deixa eles também quererem se sobressair em cima dos outros, né? Então, porque ali a gente trabalha mesmo de uma forma de família mesmo, sabe? Então é bom. Tem uma coisa que a gente trabalha muito, que a gente tem isso muito claro, muito explícito, assim, tanto para as crianças quanto para os pais. A gente não faz distinção daquele atleta que joga muito bem e daquele que tem muita dificuldade, sabe? Que está mais avançado do que o iniciante, né? E lá, por incrível que pareça, lá na nossa escolinha, cara, assim, ó, eu faz muito tempo que eu não escuto, eu não ouço um aluno falar para ele, mas é ruim, ou na hora de fazer o coletivo, o joguinho, que a gente gosta de mesclar, conforme a categoria, o que a gente faz? Para ficar uma coisa mais equilibrada, dependendo da idade, a gente separa os que estão mais avançados daqueles que estão iniciando, porque se a gente só misturar os iniciantes com os avançados, os avançados vão pegar mais na bola e o iniciante quando vai pegar. Então a gente tenta deixar equilibrado para que todo mundo se divirta e consiga participar do jogo de uma forma mais bacana, sabe? Mais saudável. Então a gente faz com que os alunos tenham respeito entre eles, independente da condição, se ele consegue jogar bem ou não. Porque uma coisa que a gente usa muito é o seguinte, tudo bem, de repente esse colega tem dificuldade para jogar. Ok, tá tudo certo. Só que agora tem alguma outra coisa, atividade fora do jogo, que ele faz bem e você não faz bem. Daqui a pouco ele desenha muito bem, você não sabe nem fazer só aqueles desenhos de palitinho. Daqui a pouco tu sabe tocar um instrumento musical, que é um fenômeno, e o outro lá não sabe nem pegar na mão um violão, por exemplo, entendeu? Então essas coisas tem que aprender, nós precisamos trazer para respeitar as diferenças e saber que são iguais. A diferença, se eu me destaco um pouco nisso daqui, mas não quer dizer que eu sou uma melhor pessoa do que você, ou enfim, em qualquer outro. E a gente trabalha muito isso com eles, sabe? De deixar que eles entendam esse caminho, que todo mundo caminha junto. E a gente dá oportunidade para todo mundo. Tem algum aluno especial lá? Com alguma limitação? Temos o lá da escola, né, que ele tem, se eu não me engano, ele tem TDAH e déficit de atenção. Mas assim, ó, até não vou dar nomes, né, Sim, claro. sim. Mas até esse menino, eu dei aula na educação física na escola para ele. É verdade, temos sim. E ele era um menino bem agitado, assim, bem nervoso, sabe? E ele começou Ele tem lá na 12 anos, escolinha, e até foi engraçado que o professor Alexandre não sabia que ele tinha, né? Eu já conhecia ele. E ele foi primeiro com ele. Daí ele falou assim, mas chegou um menino ali que a gente conversa com ele e parece que ele não entende. Não, o que acontece? Só que daí, desculpa, Renato, eu te interromper. O que acontece? Os pais não me falaram nada? Olha, quer fazer, beleza, tá fazendo. Aí daí o Alexandre me falou, o Eduardo... Desculpa, depois tu dá um... Sim, tá. Eu falei assim, cara, esse menino aí, eu tô até muito feliz dele tá aí. Porque ele é assim, assim, assim. Daí a gente já mudou a abordagem com ele. Uhum. Tu entende? O professor Alexandre já mudou aula, a abordagem, daí eu já sabia trabalhar com ele, como trabalhar com ele. Esse menino tá evoluindo mais. Tu entende? Não vai ser um jogador de futebol. Mas o que ele faz hoje ele entende. A gente fala com ele uma vez, ele já entende. Hoje entende, fulano, tem que fazer assim, 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 tu corre lá, tu faz... Ele já consegue compreender. Tu entende? Claro que às vezes ele vê os outros fazer. Claro que tem situações que às vezes ele não entende, porque é do problema dele, né? Mas agora, eu fico feliz dos pais incentivarem ele e nós poder desenvolver ele, porque ele é um menino diferente, sabe? Faz, acho que uns 6 meses que ele tá ali conosco. Isso aí. E hoje ele é um menino, sim, muito diferente. Ele tem uma conduta... E os pais também estão bem realizados. Sabe, uma conduta, assim, ó, maravilhosa. Ele fez uma amizade que ele tinha dificuldade de fazer amizade. Ele tem amizade com todos, praticamente todos. E todo mundo gosta dele. E todo mundo gosta dele, sabe? E então nós temos esse caso aí mas não deu problema, não deu problema nenhum. Claro que tem casos de crianças que é um pouco mais agressiva, tem casos que crianças são muito passivas.
Então a gente tenta trabalhar cada qual da sua maneira, sabe? Então, todo dia tem um desafio. Não tem. Isso que vocês falam, eu relato bem na minha cabeça, porque muita coisa eu passei quando era criança. Eu jogava futebol todo dia, praticamente, futsal, e eu perguntei dessa do aluno especial, porque eu tinha um colega, 2 colegas, mas um especial, que tinha limitação mais motora. Uhum. Ele tinha umas Dificuldade limitações. de mobilidade. Até hoje ele tem. Então a gente não tratava ele diferente, mas tinha um respeito por ele diferente. E aproveitando agora, vocês não falaram o que é AFA. É uma sigla? É uma sigla. É uma sigla? AFA significa Associação Futsal Arte. Olha só. Associação Futsal Arte. Tá ali no escudo, ó. E quem quiser entrar em contato, ver um pouco do trabalho, qual é a forma de contato? Assim, ó, nós temos as nossas redes sociais no Instagram, é @AFA Escolinha de Futsal. E ali a gente tá alimentando toda semana, cada 2, 3 dias tá largando coisa nova. E temos o nosso WhatsApp também, né? O nosso WhatsApp é 994081771. E Olha para a câmera para dizer para o pessoal. 994081771. Né? Pode nos chamar a qualquer momento ali, a gente atende 24 horas a escolinha ali, o WhatsApp, as informações. A gente sempre dá a primeira aula para qualquer aluno, ela é uma aula experimental, sem custo, sem compromisso nenhum, para ver o que a família acha e o que a criança ou adolescente acha. Nossa, se vem a gostar da nossa. E a parte boa é que eu acho que nós temos quase 99% das pessoas que vão, elas voltam. Elas não, tipo assim, ó, não venho mais, não gostei. Sabe, é uma coisa que é muito bacana. E até nessas questões já vem evoluindo, até algumas coisas a gente tem se tornado inovadores em questão das escolinhas em Passo Fundo, que são algumas coisas. Vocês perceberam, nós temos um QR Code no nosso uniforme, né? Sim. Então, esse uniforme agora é novo, e os uniformes dos alunos, os que estão saindo agora, todos os uniformes dos nossos alunos estão sendo agora, tem esse QR Code. Então, toda pessoa que tiver interesse, a pessoa escaneia esse QR Code, ele já é direcionado para nossa página nas redes sociais, lá no Instagram, direto na página da escolinha. Você escaneou o QR Code, vai direto para a página da escolinha, tem todas as informações. Isso é muito legal. Né? E também tem conta aí dos números, né? A gente fez também os números hoje dos nossos uniformes estão saindo agora. Os números da camiseta dos alunos. Cada aluno tem esse uniforme, vem personalizado. Também somos pioneiros em Passo Fundo a colocar nome nos uniformes, né? Hoje várias escolinhas fazem isso, mas quem começou com isso fomos nós, fui eu que comecei com isso. Né? Porque o que acontece? Geralmente outras escolinhas tem um uniforme lá, ponto, e vende o uniforme. Então, os nossos alunos escolhem um número, né? A gente tenta procurar que não seja repetitivo, e ele vem personalizado com o nome do aluno. O número tu diz de 0 a 100? De 0 a 100. Inclusive tem a menina Antonella lá, né? A pequenininha que ela entrou, eu quero o número 100. Então, o número é 100. Pode ser, professor, 100? Exclusivo. Pode. Ela é a única que tem com 3 dígitos na camiseta. E os números hoje, agora, eles vêm com o símbolo, aquele quebra-cabeça colorido, que é o símbolo do autismo, né? Porque nós somos apoiadores dessa causa autista. Então, agora, todos os nossos uniformes vêm tanto no calção quanto na camiseta. Ele vem com o símbolo do autismo. E o QR Code é só no casaco? Não, na camiseta dos alunos também. Das crianças também tem. Então, daqui a pouco a criança tá, sei lá, jogando em algum lugar, em outro bairro, na casa de um tio. Que escolinha é essa aqui? Daí pode pedir para escaneia, já cai direto no Instagram. Já cai direto no Instagram para conhecer também o nosso trabalho, né? O que a gente vem fazendo. A gente criou também, não desistir em Passo Fundo. Eu tive a ideia, mostrei pro Renato, criamos um mascote para nossa escolinha. Agora nós vamos providenciar para os alunos escolherem o nome, né? O nosso mascote é uma águia. A gente fez uma águia, e agora tem algumas escolinhas que já estão começando. A gente lançou já faz uns 3 meses, né? Já lançou nas redes sociais e tal, fez um vídeo bacana de lançamento. Então a AFA é uma lançadora de tendências? Claro que seja sempre assim, né? Que seja assim, né? E também é uma forma de também criar uma identificação, né? Sim. Dos alunos. Outra coisa que nós temos um slogan da escolinha. O slogan da nossa escolinha é jogar na AFA, esse é o jogo. Esse é o nosso slogan. Então, qualquer postagem que a gente faz, o slogan tá aparecendo. É uma coisa que também a gente tá começando a fazer com que fique incutido na cabeça dos alunos, entendeu? É engraçado que às vezes eles olham a marca ali e eles falam os slogans. Jogar na AFA, professor, esse é o jogo. Esse é o jogo, eles falam. E por que as cores azul, amarelo e branco? O que acontece? Quando eu abri a escolinha, eu tinha um rapaz que ele é publicitário,
ele me procurou para entrar de sócio. Eu disse, daí não tinha o escudo ainda, mas o nome eu sempre tive esse nome na minha cabeça. Quando eu tiver uma escolinha, eu quero que seja esse nome. Aí ele, o publicitário, ele criou, daí ele criou, disse, o nome é esse. Aí ele criou vários escudos e foi, até que eu gostei dele. Eu escolhi, foi indo, foi ajustando, e aí eu escolhi esse. E aí ele disse, como existe a Argentina, as pessoas falam, mas a Argentina sabe que não tem nada a ver com a Argentina. E ele disse, então, para não ter aquela mistura com a Argentina, vamos botar um verde, um amarelo e um azul, que é das cores do Brasil, tanto que os primeiros uniformes era camiseta amarela, com um detalhezinho azul, calção azul e meia azul. E agora, hoje, ele é todo azul, com alguns detalhezinhos amarelos, agora tá um uniforme até mais bonito ainda. E hino? Não tem hino ainda. Ainda não tem hino. Ainda não temos. Nós estamos caminhando aos poucos, né? Como o Alexandre falou ali, início de ano, nós entramos mais focados para fazer ela crescer, né? Então, nós estamos num crescimento bem bom, com algumas inovações, mas o principal diferencial nosso é a maneira que nós trabalhamos, né? O carinho que a gente tem com as crianças. Então, esse é o principal diferencial. Não adianta nós não ter a águia, não adianta nós ter o QR Code, não adianta, e nós não... Se lá dentro, no contato pessoal, né, no diário, contato humano, no abraço, no carinho, no respeito. Então, esse é o que move nós a cada vez ficar melhor e estamos num caminho bem bom, né? A gente sabe que até essa questão é uma coisa até foi bem interessante essa experiência que a gente teve. Faz uns 3 meses a gente foi convidado a participar de uma competição, aqui em Passo Fundo mesmo, um torneio de fim de semana, de futebol society, foi lá no Subtenentes. E a competição acontecendo, tinha nós e mais umas outras escolinhas lá. Aí a gente já tinha jogado umas 2 partidas e aí veio pais de outras escolinhas conversar conosco, e o primeiro momento foram com o Renato, que estava mais perto. 4, 5 pais abordaram ele. Professor, eu quero dar os parabéns para vocês aí pela forma como vocês conduzem os alunos. Independente se estão ganhando, se estão perdendo. E quando estão perdendo, mais ainda, pelo carinho que vocês tratam eles quando eles não fazem as coisas, não dá certo, não acontece como eles queriam fazer, vocês incentivam o tempo todo e estão chamando eles. E aí o pai diz, nós precisamos... Porque desde estávamos eu, o Renato e o Jordano, que é nosso professor estagiário, né? E nós trabalhamos hoje em 4 professores. Eu, o Renato, o Jordano e o Guilherme Fávero. E aí um pai falou pro Renato, a nossa escolinha aqui precisa de vocês 3 aqui dentro. E aí o Renato conversou com o pessoal e, cara, na verdade não é a escolinha que precisa de nós dentro. É o filho deles, é o filho de vocês, precisa do nosso trabalho, entendeu? Do nosso trabalho, do nosso ambiente. Sim. Mas a escolinha, por mais que vá professor novo, tudo bem, o professor vai fazer um ambiente, mas aquela escolinha já tem um ambiente dela, entendeu? Mas a forma dela. Mas a gente e tem temos a nossa forma de trabalho. Se o profissional que vier trabalhar com nós não for mais ou menos voltado nesse mesmo forma que a gente conduz, dificilmente ele vai conseguir trabalhar com nós. Mas a gente não faz uma coisa que isso é proibido dentro da AFA, é nós ir lá tirar atletas de outras escolinhas. E a gente não faz isso em hipótese alguma. Se elas querem vir até nós, nós vamos acolher, mas a gente não faz convites assim, vamos lá. Se viu jogando bem, vai vamos lá, vem comigo aqui. Não, a gente não faz isso porque a gente acha um pouco antiético, né? E a forma de trabalhar também, a gente acredita muito que os filhos, eles são o espelho dos pais, né? Sim. E os atletas também têm que ser o espelho dos professores. Então a gente tem que tratar de uma forma aonde eles se sintam acolhidos, que o resultado vem, porque a gente percebe dentro dos nossos treinos. Tu imagina você largar lá 20 crianças de 7 anos, que nem louco. Tem os atritos? Tem, mas normalmente eles se respeitam. Isso é importante. Por quê? Por causa que a gente nunca falta com respeito com eles, nunca. Então, o resultado disso, às vezes a gente quer ganhar, claro que a gente quer ganhar. Entende? A gente quer ganhar, porque quanto mais a gente ganhar, claro que o nome AFA vai andar mais na boca da galera, mas o nosso objetivo principal, assim, é a sintonia entre eles, e a maior vitória é saber que a gente está desenvolvendo eles como crianças, sabe? Então esse é o objetivo AFA de ser, assim. Tem pessoas que têm mais para competição, que querem ganhar. Ok, a gente respeita, mas o lema AFA é o desenvolvimento deles, né? Então por isso que eu tô assim, maravilhado com o novo desafio da AFA Kids, é bacana.
Qual é o arroba do... Arroba Escolinha AFA. Arroba AFA Escolinha de Futsal. É isso. AFA Escolinha de Futsal. É, Se arroba colocar AFA lá, já vai aparecer. Já vai abrir a página. Já vai aparecer a página. Né? Qualquer coisa a gente tira uma foto, marca. Isso, Tá. com certeza. Põe na descrição do vídeo aqui. Com certeza. E é isso, estamos chegando a, olha só, mais de 40 minutos. Passa rápido, né? Muito rápido. Não, tu sabe que até a gente tá nessa questão do Kids, que a gente lançou há pouco, mas o pessoal fica atento nas nossas redes sociais, que muito em breve nós temos mais novidades, né, Renato? Isso. Temos mais coisa boa para trazer para a escolinha, né, para um desenvolvimento, para um crescimento maior dela, para que a gente também quer tentar atender vários públicos, não só do futsal, mas também de outras modalidades também, de outros esportes também. A gente tá... O problema nosso é tempo, mas a gente vai arrumar. O dia teria que ter 36 horas, 48. Né? 48. 2 dias tinha que ser num, né? É mais ou menos. Mas tá bem bacana mesmo. E alguma curiosidade lá, uma coisa assim que vocês acharam incrível, alguma coisa diferente que aconteceu na escolinha? Uma situação inusitada? Olha, tem coisa que acontece muito. Que dê pra contar, né? O que tu acha aí? Eu tô tentando aqui, cara, porque de tanta coisa que acontece lá dentro, cara. Da gurizada. O que tu tem uma cabeça? Fala isso. Cara, eu tô pensando, não... cara. Agora ficou difícil, pegou, mas tem muita... Por exemplo, assim, ó, o inusitado é... O que nós mais chama nossa atenção, assim, quando a gente vai nos campeonatos, é a união dos meninos, né? E das meninas também, porque nós temos... O que me chama muito a atenção é uma aluna nossa, que ela é no Sub-11. Até ela é titular do nosso time. Então, o carinho que os meninos têm por ela e o respeito que eles têm por ela, isso é uma coisa, assim, muito fantástica de ver aquilo. E o que mais chama atenção é o esforço que ela tem, sabe? Às vezes eu acho que a Sofia se esforça mais que os guris, sabe? E ela desenvolveu de uma maneira, assim, extraordinária, assim. Desde quando ela entrou na escolinha. Quando ela entrou, já faz um tempo, o Renato ainda não trabalhava comigo. A gente não trabalhava junto. Ela tinha muita dificuldade. Cara, ela desenvolveu esse negócio assim, ó. É fora do normal, assim, o desenvolvimento. O pai dela seguido fala. Ele disse, essa menina, meu Deus do céu, tu lembra, Alexandre, de que era desse jeito? Tu lembra que era assim? Tu lembra que era... Eu disse, claro que eu lembro, cara. Mas uma curiosidade, não é uma curiosidade, é até um pedido que a gente faz, como a gente gosta somos do movimento, né? Às vezes os pais levam a criança como um refúgio para tentar tirar eles da tela. Então isso é uma coisa que motiva, que às vezes eles começam a gostar porque eles não têm essa realidade. Tá? E às vezes os pais acham que estão fazendo o correto, deixando o filho em casa, num computador ou num celular, e isso é triste, sabe? Porque a gente percebe às vezes, não na escolinha, na AFA, mas também às vezes até na própria escola, que crianças que hoje de 6, 7 anos estão com dificuldade de caminhar. Sabe, elas estão assim, ó, perdendo, né? Além do sedentarismo, elas estão perdendo a coordenação motora. Hoje eu escutei uma criança de 4 anos, está com gordura no fígado, cara. Claro que eu conversei com essa mãe, é algo genético, sim, mas também tem a ver com sedentarismo e tem a ver com alimentação. Né? Então, e deu bem no caso de hoje de manhã cedo. Eu gosto de, quando estou fazendo algo, eu gosto de estar estudando e pesquisando. E hoje de manhã cedo me apareceu um vídeo falando exatamente disso, de gordura no fígado, né? Que hoje as crianças, elas não comem 2 laranjas, né? Elas não comem, porque é muito 2 laranjas, mas daí elas tomam um copo de suco. Aí um copo de suco tem 12 laranjas, equivale a 12 laranjas. E o açúcar dessas 12 laranjas, em vez de te fazer bem, elas vão te fazer mal. E às vezes uma criança não toma água e toma suco. Então ele fez essa analogia que hoje muitas pessoas e adultos também, eles têm gordura no fígado, não porque come carne gorda, mas sim porque come muito açúcar. O açúcar é um veneno, né? Aquela frase, como é que é? Descascar mais... Exatamente. Eu até, menos embalagem. Até eu fiz esse comentário para essa mãe. Eu falei assim, o problema nosso, mãe,
é que a gente precisa descascar mais e abrir menos. E ela, assim, é verdade hoje, para comodidade nossa, e os pais hoje, para ter uma comodidade, eles não vão... Para eles é ruim pegar o filho e levar numa escola de futsal. É ruim pegar o filho e levar numa escola de vôlei. É ruim pegar o filho e levar numa escola de atletismo para desenvolver, porque isso, quando uma criança ela é ativa fisicamente, a gente vai ganhar demais lá na frente, como pai e mãe. Eu tô falando como pai e mãe. Eu, graças a Deus, a minha filha é altamente ativa, sabe? Coisa boa. Por quê? Porque para eles é ruim sair de casa, porque eles levam uma vida sedentária e para eles é difícil levar e daí preferem deixar o filho numa vida sedentária. E como a gente diz, o boleto chega, né? Sim, mano. Não, e também tem uma questão disso que o Renato tá falando. Os pais preferem, às vezes, a atividade que seja mais perto de casa ao que seja Longe. melhor da qualidade, não precisa ser Qualidade. longe. Porque eu falo muito, até uma coisa que eu usei, eu uso muito esse parâmetro. Professor, mas leva teu filho lá. Mas lá é muito longe, porque eu moro na São Cristóvão, na Veracruz fica ruim. Abre uma pra esses lados que eu levo. Eu disse, a gente tá pensando nisso. Só que no momento nós temos lá, mas daí fica ruim, porque daí... E isso é uma coisa também, já vou entrar também nesse mérito também, um outro assunto que eu também quero falar, que é muito importante. Eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta. E se nós morássemos numa cidade, numa metrópole de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, uma coisa assim, eu até concordo. Porque daí você sai da tua casa, chega no lugar, você leva quase 1 hora. Mais 1 hora pra voltar, e mais 1 hora, entendeu? Aí tu perde 3, 4 horas no dia, meio-dia pra fazer isso. Ok. Agora em Passo Fundo, que você pega, se você souber andar nas ruas transversais e por fora, desviando o centro, 10 minutos. 15 minutos você tá ali. E não precisa estar de moto, andando de moto, pode até de carro. Eu falei, as pessoas precisam entender que por que quando se você for consultar, tá? Tu tá com problema de saúde, tu não tá legal, tu vai no médico. O médico, para te olhar, ele vai te olhar e vai te pedir uma enxurrada de exame, certo? Sim. E se tu não tem um plano de saúde, ele cobra R$1.000. Se tu precisa fazer, o que tu vai fazer? Tu vai consultar com ele? Não. Se tu precisa, tu não vai? Ah, não, Aí se sim. Tu precisa, tá vai. precisando, Sim. tu não vai? R$1.000 tu vai pagar e tu não reclama. A gente não pede nem o Isso é desconto do verdade. médico, certo? Porque tu tá precisando. Tá precisando. E aí tu tem um trabalho de muito Prevenção. bem feito. Não, assim, ó, não puxando a brasa pro nosso lado, mas já puxando. Muito bem feito, de qualidade, que é uma prevenção. Tu tá tirando teu filho do sedentarismo, tá cuidando da saúde do filho, tá começar a regular todos os hormônios que teu filho precisa para desenvolver bem. A um valor de R$100 por mês. Tu acha caro? Tu acha ruim tu atravessar a cidade por causa de R$100? Tem gente que Por causa paga de 1 hora. em outras coisas, né? Aí, e outra coisa que eu falei, se teu filho tivesse um problema, tomara que nunca aconteça, tivesse um problema de saúde gravíssimo, e o médico do teu filho chegasse e disse, o tratamento pro teu filho só tem nos Estados Unidos. O que você faz? Tu não vai dar um jeito de levar teu filho pra lá? Claro. E tu leva. Aí pra salvar a vida dele, tu vai levar, com certeza, tem que levar, qualquer Sim. um levaria. Só que agora, pra te prevenir, pra que não aconteça isso, tu não vai levar por causa pra atravessar a cidade. As pessoas não levam. Não Elas leva. não fazem. Daí entra naquilo que eu queria falar. As pessoas têm que ter muito cuidado, pai e mãe. Eu trabalho com isso há 20 anos, o Renato também. Nunca nesses 20 anos, a não ser as pessoas que me conhecem o meu trabalho, chegaram para mim, professor, qual que é a tua formação? Tu é formado em quê? Né? Para conhecer um pouco mais. Nunca. E nós estamos vendo hoje, aqui em Passo Fundo, tem 25 escolinhas. 25. Bastante, né? Se tu chegar nessas 25 escolinhas e já não tiver mais, das 25, 10 tem professores formados ou que estão cursando. O restante, ninguém nunca passou na frente do portão de uma universidade. Acho que não foram nem na universidade para visitar quando estudavam, certo? Isso é uma coisa muito séria. E quem deveria fiscalizar é o Conselho de Educação Física. Se nós formos exercer qualquer outra profissão, o que vai acontecer conosco? Nós vamos responder um processo por civil. uso indevido de profissão, por não ter formação. E a Exatamente. nossa área tem muito isso. As pessoas, porque é futebol. Cara, o futebol... É mas muito você mais amplo, né? Ele não é só um ensinar Criança o é muito futebol. mais sim. amplo. Existe muita coisa, existe psicologia, existe desenvolvimento motor, existe muita coisa que precisa ser trabalhado. Não é eu simplesmente botar atrás de uma bola lá e eu montar uma escolinha, pegar quase meia dúzia de guri que sabe jogar e botar a correr, fica fácil. Vai pro isso dia a dia. E os pais prestem atenção, fiquem atentos. Vai saber se aquele professor que está orientando, que para mim, com todo respeito, não é professor, se não passou por dentro da universidade, não pode ser chamado nem de professor, se realmente ele tem a formação para tal.
Tem a formação, perfeito, ótimo. Se faz bem pra ele, pra família, tá tudo certo. Agora não tem, o sinal de alerta tem que estar ligado. Porque daí entra naquilo que o Renato falou. É grito, é xingamento. Nós presenciamos em outras competições, professores, falando coisas absurdas pra crianças de 8 anos. Se é meu filho, não volta nunca mais. A gente trata os nossos filhos. Ah, vocês não gritam? Não é? Dentro do jogo a gente fala alto, mas não xinga, não fala palavrão, dá o carinho, dá o abraço, que é o que eles precisam. Que os pais fiquem atentos nisso também. É isso aí, né? Então o papo tá muito bom aqui. Isso aí vai longe, né? Vai longe, dá Vai pra longe. fazer Teve que... bastante podcast. Mas assim, ó, Alexandre... Então, Pra finalizar. Pra finalizar, eu vou finalizar com uma frase que eu... Na verdade, um vídeo que eu escutei de uma mulher, que ela fala assim... você daria a vida pelo teu filho? É uma pergunta, né? Que pergunta, hein? Você daria a vida? Todo mundo daria a vida pelo teu filho. Esse é fato. Aí ela perguntou diferente, tá? Então, se tu daria a vida para morrer no lugar do teu filho, por que você não daria a vida para viver ao lado do teu filho? Tu entende? Porque as pessoas, elas não pensam que às vezes até elas, os pais próprios, os filhos, fazendo uma atividade física, se alimentando melhor, que é o meu trabalho, é fazer isso. Que nem assim, tu ganha vida como? Eu ganho a vida, eu boto pão em cima da minha mesa, vendendo saúde. Sim. O meu trabalho é esse. Tanto na parte de personal, como na parte da AFA, como na parte da escola. A gente está lá tentando dar saúde. Então, porque as pessoas, elas deixam ficar doente por falta de um autocuidado, e depois, quando as coisas acontecem de ruim, eles se arrependem. Então, em vez de você dar a tua vida para morrer no lugar de alguém, dê a tua vida para viver ao lado de alguém. E o viver ao lado de alguém nada mais é que você cuidar da tua alimentação, as necessidades básicas, né? Que é alimentação e atividade física, né? O exercício físico. Não tem outra coisa para falar. E eu me despeço aqui com essa minha frase. Então, em vez de você morrer por alguém, você viva por alguém, né? Então, é isso. E qual seria para te finalizar a conversa? Primeiramente, agradecer, Alexandre, pela oportunidade, pelo convite, né, de poder estar nesse espaço, falar um pouquinho do que a gente faz. Né? Como a gente estava conversando, se a gente quiser ficar a tarde inteira aqui e virar a noite, a gente vai falar sobre isso. Para mim, principalmente para mim, particularmente falando, isso é uma cachaça, falar de futsal, de futebol. Né? Ele não gosta de falar quase. Eu vivo isso, né, todo dia, diariamente isso, né? Então que a gente possa, nós como profissionais que trabalhamos dentro da nossa instituição, que é a AFA, e nos locais que a gente trabalha, que a gente consiga sempre estar motivando, incentivando, dando exemplos, porque tem aquela questão, o professor também é exemplo, né? Sim. Muitas coisas, o pai e a mãe falam, o filho na base, a gente também serve também com isso para os pais. Os pais vêm assim, o professor dá uma conversadinha porque não está querendo comer, não está querendo isso, não está indo... E a gente vai lá e conversa, porque muitas vezes o que a gente fala é amém. Eles dizem amém. E os pais, às vezes, falam, então a gente também serve nesse sentido, né? Então que as pessoas possam olhar com mais carinho pro seu filho, né? Se tem o futsal, daqui a pouco não gosta de futsal, que seja natação, que seja qualquer atividade física que seja, né? Mas se for o futsal, melhor ainda, né? Melhor, né? Aí, vem pra AFA. Vem pra AFA, né? Porque jogar na AFA, esse é o jogo. Um abraço. Isso aí, então, obrigado por terem aceito o convite. E eu alerto a todos vocês a se inscreverem no canal, curtir a live e espero vocês para o próximo episódio. Até a próxima, tchau. Tchau, tchau.